acredito que em pleno 2025 vocês ainda dão ligança e acreditam no que a mídia fora de Minas Gerais fala sobre o nosso cabuloso, né? Eles estão completamente desesperados, meus amigos. E sim, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Chegamos aqui pro primeiro vídeo do Aizeiro de 2025. E você já sabe, né? Tá cansado de saber? Para dar aquela moral, curte, comenta e compartilha aí. O Aizeiro está em todas as redes sociais. Se você quiser acompanhar, dar aquela moral, siga a gente também lá no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Kawaii, é tudo @o Aizeiro original, viu? Só tem o Aizeiro. Qualquer outro que aparecer aí é cópia. É, gente. Começou o desespero da mídia do eixo, tá? Mas especificamente a mídia de São Paulo. Vocês acompanharam aí, né? Acontecimentos, desdobramentos depois que o Cruzeiro anunciou a contratação tanto de Gabriel Barbosa, o nosso Gabigol. Faça imediatamente de Dudu, Bolacha, enfim. Vários novos atletas que chegaram para compor o nosso elenco. E eles estão completamente atônitos, estão desesperados, eles não sabem o que vão fazer com o nosso super Cruzeiro. E você, torcedor cruzeirense, você tem que entender o seguinte: passe a consumir mais conteúdos voltados para o Cruzeiro, voltados para o seu time, porque quando a gente pega a mídia de lá, o que eles falam, são absurdos como esses que a gente vai ver aqui agora. Vamos iniciar os trabalhos vendo o que esse bobo alegre aí, no programa lá no SBT, o mano, no programa Arena SBT, falou sobre as contratações do Cruzeiro, mais especificadamente sobre os nomes que ele sempre pediu nos times de São Paulo, mas agora que vieram para o Cruzeiro, estão considerados jogadores pífios, aposentados e refugos. Vamos lá, mano, fala aí, mano. Deixa eu ver o que você tem para falar pra gente. Falando em tudo pode acontecer, para já ir no nosso próximo tema, imagine há um ano atrás você falar, olha, o Cruzeiro em 2025 vai começar com um dos maiores ídolos da história do Corinthians, um dos maiores goleiros e ídolos, que é o Cássio, vai ser o goleiro do Cruzeiro, e o Cruzeiro ainda vai trazer o maior ídolo e craque do Flamengo no século XXI, que é o Gabigol, e vai trazer o maior ídolo e craque do Palmeiras do século XXI, que é o Dudu. Poucas vezes na história do futebol brasileiro e mundial, uma equipe conseguiu trazer, em menos de um ano, 3 jogadores icônicos de adversários diretos. Tá aí o Gabigol, apresentado hoje, uma festa muito bacana, inclusive com gente do futebol feminino do Cruzeiro. E aí, Galvão, o que será desse Gabigol e desse novo Cruzeiro, ainda com o Fernando Diniz no comando? É um time completamente novo, isso é evidente, mas assim, quando você fala, tá trazendo 3 ídolos históricos, um de cada um dos grandes clubes do futebol brasileiro, também passa a impressão de que tá pegando a sobra. Mas que bela sobra, né? Vocês viram aí, né? Vocês entenderam. Ao mesmo tempo, na mesma frase, ele concorda que o Cruzeiro está trazendo 3 grandes nomes, sendo ídolos dos seus respectivos ex-times, mas são refugos. São os principais ídolos, mas são refugos. Segundo o jornalista paulista aí do Arena SBT. Mas vamos continuar, porque tem mais. Tem mais. Mas que bela sobra, né? Mas é a sobra. Mas o Gabigol, por exemplo, ainda é 28 para 29. Não, perfeitamente. O Cássio é uma idade avançada, mas é goleiro. Mas são jogadores que já estiveram no auge das suas respectivas formas. Né? O Cássio, por exemplo, pela liderança, né, por tudo aquilo. Vamos dar mais um ponto de pausa aqui para mais um adendo. Falar do Cássio, meu amigo, tá na idade avançada. Você viu o que o Cássio pegou na temporada passada, desde que ele assumiu a titularidade do Cruzeiro? Você viu naquele jogo contra o Bragantino? A partir daí, o quão ele já começou a pegar, o quão ele foi incontestável, porque ele tirou o Anderson da titularidade. Um goleiro que vinha pegando muito. Cruzeiro, em 2024, só terminou na posição que estava no Campeonato Brasileiro por conta das grandes atuações do goleiro Cássio. O Cruzeiro só chegou à final de Sul-Americana por conta das atuações do grande goleiro Cássio. Mas vamos lá. Vamos seguir que tem ainda muita bobeira pra gente escutar, gente. Aquilo que ele pode agregar dentro do elenco, ele já mostrou isso no ano passado, que é um jogador espetacular. Agora, o melhor deles já passou. Mas ainda não pode se readquirir, sobretudo o Gabigol, que é o mais jovem deles, né?
Em média, na história do futebol, o jogador com 26, 27, 28 tem o seu auge, pode ser um pouco mais para frente, um pouco menos, enfim. Eu acho ainda, o Sheik, que o Gabigol, sobretudo o Gabigol até pela questão da idade, ainda tem muito a jogar e mostrar. Eu acho que pela idade e se recuperar a confiança e a parte física também que ele perdeu no Flamengo. Para mim, o Dudu também pode ajudar muito. Sim, claro. Para mim, o Dudu também pode voltar a ser próximo e não como foi, próximo do Dudu. Cássio... Opa, finalmente algum comentário plausível, hein? Finalmente, valeu, Sheik. Mas vamos ver, né, até onde que vai essa plausibilidade. Eu já não acredito muito, mas é um cara importante também, que tem uma liderança. Agora, o Gabriel, sem sombra de dúvida, pode voltar a ser o Gabigol se pegar um preparador físico que vai ter capacidade ali de chamar atenção, de cobrar, de buscar o melhor dele. Se ele se dedicar aos treinamentos, é um cara que pode, sim, voltar a ser o Gabriel. Agora, se continuar achando que, eu fiz 40 gols, não dá para... Jogador de futebol não tem como viver do passado. Cada jogo é um leãozinho que tem que matar, senão cai no esquecimento. Aquela coisa, não tenho mais nada a mostrar, infelizmente ou felizmente, tem que mostrar cada jogo. Não tem história. E o Gabriel sabe disso. E para isso precisa se dedicar nos treinamentos, recuperar a forma física, a confiança. Aí sim ele pode voltar. E nessa eu tô com o Galvão também, viu? Porque o Cruzeiro, exatamente, contratou 2 nomes. Ah, meu Deus do céu. Lá vem esse pé de rato começar a conversar fiado, mano. Um dos piores comentaristas esportivos que já apareceram na televisão aberta brasileira é esse tal de Cicinho, viu? Puta que pariu. Haja paciência. Vamos ver o que esse bagre tá falando aí. Nome, Gabriel e Dudu. Agora, mais um monte de nome jogadores também. estão devendo. Como O elenco? Então, a diretoria deu essa tacada aí pra mostrar pro torcedor, mas vão ter que jogar bola. Bolacier, Eduardo, Fagner, hoje bastante tá chegando gente. o nome deles. A torcida tá enchendo o estádio ali pra ver a apresentação, tá batendo. Uma hora que a bola rolar, não vai ser mais nem Gabigol, nem Dudu. Tem que ser... Cabuloso ali. o Cruzeiro. Exatamente. O início de uma história, né? Pô, é impressionante como eles estão querendo forçar algo que não existe. O que a gente sabe de Cruzeiro só consegue descrever essa nova situação cruzeirense, tá? Não é comentarista esportivo de eixo que vai falar o que o torcedor do Cruzeiro passou e que está passando agora. Esse momento de euforia que a torcida está demonstrando, ela não é por conta só dos jogadores que vieram. É por conta de tudo que o cruzeirense passou aí nos últimos anos. É a reformulação de uma ideologia, o resgate de uma história muito vitoriosa. Essa que é a grande euforia do torcedor cruzeirense. E não nomes que chegaram para salvar a pátria. Não, a gente sabe que os caras têm nome, mas eles têm que entrar em campo e demonstrar o porquê estão em campo. Eles têm que jogar bola. Mas o fato de ser grandes nomes já faz com que a torcida fique eufórica e já faz com que a torcida tenha um requinte de esperança que o Cruzeiro vai voltar a galgar alguma coisa maior nos campeonatos. Essa que é a grande euforia, essa retomada do orgulho de ser cruzeirense. E não por conta das contratações, mas por conta de uma reestruturação que a gente vê que está acontecendo aí depois das contratações. Não sei se ficou contraditório, mas não é só por conta dos jogadores, mas sim por conta dessa retomada do Cruzeiro rumo a uma nova fase da sua história. Mano. Com certeza. O Cruzeiro tá parecendo aquele almoço do dia 26 de dezembro, né? Você faz assim um catadão de tudo que sobrou da ceia do dia 25. Mas é um belo catadão, É um belo hein? catadão, exatamente. Porque aí tem peru, Caviar. tem tender, tem... Não, mas tender e peru eu não gosto, esse cara. catadão, hein? Caro, então, mas é justamente, por exemplo... quando vem inteiro. O que a inveja não faz com as pessoas, né, galera? É um catadão. O Cruzeiro tá fazendo um catadão. Tá pegando os refugos e trazendo pra cá. Nossa, mas são bons refugos, hein? Meu Deus, como eu queria esses refugos aqui nos times que eu defendo. Porque não tem um ano, hein, mano? Aquele Twitter seu falando sobre o Gabigol aqui, podendo ir pra São Paulo e você elogiando demais. E olha que ele nem estava jogando, hein? E olha que ele nem tinha decidido Copa do Brasil, hein, mano? Mas é assim, né? É o que eu falo pros torcedores cruzeirenses. Tomem muito cuidado com o que vocês consomem em relação a notícias. Principalmente
quando elas não partem de setoristas do Cruzeiro, de pessoas que estão voltadas ao Cruzeiro, de pessoas que estão ligadas ao Cruzeiro, do jornalismo imparcial. Na verdade, não, do jornalismo parcial. Porque a grande maioria das vezes, quando a imprensa está falando do Cruzeiro de forma imparcial, você percebe que a imparcialidade é só em desfavor do clube e nunca a favor. Vamos continuar aqui para ver como termina esse debate perfeito, maravilhoso entre os atletas e comentaristas do Arena. Quando vem Não, já... mas por exemplo, ó, é caro, mano. A ceia de Natal lá tem tender, tem peru, tem chester, tem um monte de coisa lá. Então no dia as coisas 26 você que a gente só almoça. come- Você almoça que sobrou do dia 25. Eu só discordo uma coisa sobre comida natalina. Eu sei que é aleatório. Alguém pede Chester ou vai comer tender em abril ou em novembro? Não, é só no Por que a Natal. gente tem que comer o maldito arroz com passas? É bom, comer pô. pizza, É bom. salada de Natal, pernilzão. Não, mas é Por que bom. você comer Chester e tender Uma no data Natal? emblemática, então você precisa ter comida contratou. Nesse ponto, eu também tô... Mas uma questão mais importante, com relação ali aos jogadores que o Cruzeiro contratou, nesse ponto, eu também tô 100% de acordo com o pensamento do Galvão. O Cássio, ele não vai ter o auge dele no Cruzeiro, o Fagner não terá o auge dele no Cruzeiro, assim como o Dudu também não terá. Dificilmente o Gabigol ele vai ter o auge dele perante o que ele construiu no Flamengo dentro do Cruzeiro, mas é um cara com idade para isso e Claro. potencial para isso também. Então a expectativa maior dessas contratações do Cruzeiro. Vocês estão entendendo, gente, qual é o debate desses caras? Eles estão falando que os jogadores que o Cruzeiro contratou não terão o auge das suas carreiras no Cruzeiro. Mas eu devolvo essa pergunta para você, grande mano, grandes comentaristas aí de São Paulo. Qual jogador que está no Brasil hoje vai ter o seu auge? Já que vocês estão prospectando o futuro, né? Estão evidenciando aí o futuro. Qual jogador, seja de qualquer time brasileiro, vai ter o seu auge nessa temporada? Ou vai ter o seu auge nos clubes que eles estão atualmente? Já que é para fazer essa análise. Não tem resposta, né? Vambora. Fez, tá exatamente em cima do Gabigol. O Cássio, eu acho que ele pode fazer um jogo em alto nível aqui ou ali, o Dudu a mesma coisa, mas, cara, fisicamente não tem como eles entregarem o que eles entregaram nos respectivos times que eles passaram. O Cássio no Corinthians, o Dudu no Palmeiras, o Fagner no Corinthians também. Mas o Gabigol, cara, se ele não bater de frente com o técnico, porque aí eu acho que tá o maior desafio, é justamente o entrosamento entre Gabigol e Fernando Diniz. Se o Tava demorando! Tava demorando! Demorando não, né? Que o vídeo inteiro foi só pra provocar os cruzeirenses. E agora começa a provocar as condutas antidesportivas do Gabriel Barbosa. Porque ele é um atleta indisciplinado. Ele é um atleta que bate de frente com o técnico. Ele é um atleta que bate de frente com a torcida o tempo inteiro. Ai, meu Deus, é muito bom, velho. Fernando Diniz entender o jeito marrento do Gabigol e o Gabigol não começar a tentar testar o Fernando Diniz como ele já tentou em outros clubes também, como ele fez inclusive com o Tite, eu acho que pode ser um negócio que vai dar liga. Porque, tecnicamente falando, cara, Não, o Gabigol... Então, calma aí, deixa eu entender aqui rapidinho, não posso deixar essa passar. Então, o Gabigol testou o Tite? Eu acho que sim. Mas você falou antes que o Tite pegou no pé, que não Pegou então, pela hierarquia. Então o Tite no não estava clube. errado, então. Não, mas peraí. Decide. Eu acho Decide, que calma Não, o aí, Mano de tá um clube... colocando um outro lado. Pois é que ele tá tá. tentando defender o Tite. O Opa, negócio é o seguinte, dentro de um clube existe uma hierarquia. Por mais ídolo que você possa ser como jogador, o treinador sempre vai estar acima de você. E o Gabigol, em determinados momentos, ele tentou peitar o Tite pra falar, pela história que eu tenho dentro do clube, ele quis bater de frente. E aí, o Tite pegou e falou, quem manda aqui sou eu, você tá no banco. Mas aí que tá, nesse ponto, Sheik, faltou inteligência pro Tite. O Gabigol, em nenhum clube do mundo, ele pode ser reserva do Flamengo. Ou do inclusive, Carlinhos, né? O Carlinhos sendo titular. O Carlinhos, num jogo, eu não lembro qual foi, mas, cara, o Carlinhos era titular, o Gabigol era Você banco tá dele. falando de 1 ou 2 jogos, na verdade. Um ou dois não, isso daí é mostrar Não, força. mas o Pedro, É que ele a maior bate de parte frente. foi o Pedro titular Não, com mas merecimento. quando o Pedro se machucou, automaticamente o Tite deveria ter chegado no Gabigol e falado, bacana, você me xingou no caminhão do Corpo de Bombeiros, eu tenho uma rusga com você, mas aqui eu não sou maior que o Flamengo e você também não é. Você vai ter que jogar e vai ter que me ajudar. Você é meu camisa 9. Mas E o ele Tite não colocou fez isso. o Gabriel pra queimou. jogar também. Queimou, Queimou. cara. Peraí, Queimou, Teve cara. jogo de Libertadores. Olha a manchete aí embaixo, ó. O melhor de Dudu, Gabigol e Fagner já passou. Viveremos dias tenebrosos, meus amigos cruzeirenses.
segundo o pessoal da Arena SBT. Cara, Eu não vou lembrar exatamente Eu qual lembro. foi o jogo. Acho que foi um jogo no Chile que o Flamengo perdeu de 1-0. Teve Carlinhos. jogo de Libertadores que o Carlinhos foi titular e o Gabigol foi reserva. Óbvio. Não, eu acredito que o Cássio pode sim atingir o alto nível dele, assim como foi no Corinthians. duvido que ele vai jogar o que ele Jogar jogou em um 2012 no Acredito. caso, Ah, um prova disso 2019 é o do Fábio, que tá no Gabigol, Fluminense. um Foi que saiu do 2018 do Cruzeiro, Dudu, não. Mas você não precisa Mas jogar também o auge. o próximo Três já vai juntos, pô. ajudar muito. Claro. Se chegar próximo disso, Ó. já ajuda muito. Cara, Depois dos o anos Cássio- terríveis da história do Cruzeiro, Cássio é uma outra fenômeno no história. Gol, gente. Nós estamos falando que o Cássio é um fenômeno no gol. E o Cruzeiro? Enfim, pessoal, aí foi o videozinho que tá aí no da Arena SBT sobre os comentaristas lá de São Paulo falando sobre o Cruzeiro. Comentei em cima, né? Então acho que não tem muita coisa pra se falar. O que a gente pode tirar de lição é: existe um incômodo em relação ao Cruzeiro e esse incômodo voltou a pairar sobre as cabeças dos amigos, tá? Tem outra entrevista, tem outro cara aí, outro jornalista que eu quero escutar agora o que falou sobre o Cruzeiro. É o Mauro César. Bora ver o que o Mauro César falou sobre o nosso Cruzeirão cabuloso. Aqui, pessoal, já é um programa na internet, né? Não é na TV aberta, onde aí os nossos grandes Eduardo Tironi, José Trajano, Danilo Lavieri e o digníssimo Mauro César fala também sobre Gabigol no Cruzeiro e eu acho que também fala dos outros reforços, né? Vamos acompanhar e ver o que ele está falando sobre o nosso Cruzeirão cabuloso. Muito bem. Ô, Mauro, o Gabigol falou assim, olha, falaram que eu fiquei em má fase nos últimos anos, realmente, tive problemas lá com o Tite, não sei o quê, mas aí conquistei 2 títulos, não tá mal, hein? Se eu tiver terminar esse ano aqui com 2 títulos também, não vai tá mal, não. O Gabigol falou sobre os últimos conquistas que ele teve no Flamengo, que ele teve alguma participação, claro, fez gol em final da Copa do Brasil. E o torcedor do Cruzeiro tá achando que o eixo está perseguindo o Gabigol e tudo mais e tal. O fato é que ele não jogou nada nos últimos tempos, a gente tem dúvidas aqui. Feliz ano novo, hein, Mauro? Feliz ano novo, com a mesma ladainha do ano passado, né, âncora? Pô, o Gabigol não jogou nada, a gente já falou disso milhões de vezes, essa bobagem de torcedor achar contra o eixo, as mesmas bobagens a gente vai ficar aqui falando. Vamos resumir a questão. O Gabriel não joga nada há 2 anos, o pessoal do Cruzeiro está iludido, como várias grandes torcidas já ficaram iludidas com um pacote de contratações. Se você pesquisar no Google, pacote de contratação de qualquer clube brasileiro, todos já fizeram inúmeras vezes. São contratações, na minha opinião... Ai, dá pra sentir o ódio nas suas falas, Mauro César. Calma, meu amigo. Nem começou ainda o ano. Relaxa. Meu Deus. Sem muito critério técnico, exceção da zaga, o Valentim Gomes, do Vélez, e o Fabrício Bruno, que o Cruzeiro tenta contratar. Já voltei, foi rápido. Sem critério técnico, as contratações de Gabriel Barbosa, um dos principais atacantes do Brasil dos últimos anos, decidindo inclusive Copa do Brasil recentemente, sendo que nem jogou na temporada. Isso é fato. Mas decidiu. E Dudu, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, inúmeros títulos. São contratações sem critério técnico? Normal. Dá aquela seguradinha, meu amigo. Dá aquela seguradinha. Como que a gente não vai entender como perseguição isso aí, gente? Como que a gente vai entender que é o jornalismo imparcial do eixo? Ah, me ajuda. Formar uma zaga veloz, jogadores rápidos, um mais jovem, 21 anos, um de 29, que ele vai fazer agora, o Fabrício, mês que vem. Aí você tem ali um indício de uma tentativa de montagem de um time, embora o Fabrício não seja o zagueiro ideal para sair jogando num sistema como aquele do Fernando Diniz, né? Já tem o Cássio, que não é nada bom com os pés. Mas, enfim, o resto é uma contratação por atacado com selo de qualidade, entre aspas, porque pode ser boa ou ruim, depende do que vai acontecer, do Alexandre Matos. Bolassi, Dudu, o próprio Gabriel. Dudu e Gabriel, gente, são jogadores que o Palmeiras e o Flamengo não quiseram ficar com eles. Essa é a realidade. O Bolassi é um jogador veterano que conseguiu ali algum destaque jogando no time rebaixado, tem uma história internacional e tal, mas também contratado. Tem lá o Caio Jorge, tem lá o Dineno, tem uma infinidade de jogadores agora do meio para frente, né?
Como é que isso vai funcionar? Realmente a gente não sabe nem se vai funcionar. Percebam, hein, galera? Enquanto times como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, enfim, possuem vários atletas em seu elenco, para eles isso aí é ter um bom elenco, ter mais de um time, não ter só um time titular. São jogadores que compõem o elenco, tem mais de um time. Mas quando é contra o Cruzeiro, quando pró-Cruzeiro, vocês viram aí, né? É um catado, são muitos jogadores, no meio de campo com muitos jogadores, que ninguém sabe se vai dar certo. Ai, meu Deus do céu. Não é porque o Cruzeiro está montando mais do que um time, montando um elenco, não. Porque são vários jogadores que o Cruzeiro vai ter que dar um jeito de enfiar-los em algum lugar. Segundo a minha interpretação a respeito dessa fala do nosso grande Mauro César. Né? Mas é tudo muito mediático, mas não parece fazer muito sentido se você pensar na formação de um time. E um time que já existe, né, que com problemas, que se acentuaram com o Fernando Diniz. Na saída do Fernando Seabra e a entrada do Diniz, o time piorou. E ainda assim chegou na final da Copa Sul-Americana, fez uma péssima decisão, jogou muito mal contra o Racing, perdeu, bem perdido, né? Mas esse time precisaria de alguns ajustes, talvez. E as contratações não são visando preencher lacunas, e sim trazer jogadores que vão gerar mídia. Isso me parece muito anos 90, sabe, uma coisa assim, até anos 80. É um negócio antigo. Aí o dono aparecer, agora não é mais o Cartola, o presidente ou o diretor, como era o Eurico Miranda, por exemplo, agora é o dono que aparece ao lado do jogador, com provocações infantis contra um profissional que nem ali está para se defender e que não tinha nada a ver com a fase ruim do jogador. Né? Ele não joga nada por responsabilidade única e exclusivamente dele, há 2 anos. Né? Então, sinceramente, eu acho que nem mereceria essa mídia toda. Quando a gente fala muito sobre ele, a gente faz o que eles querem. E eu acho que a gente deve falar quando jogar bem. Quando jogar bem ou jogar mal, a gente vai falar. Jogou pra caramba, vamos elogiar. Se isso não é ódio no coração, se isso não é um ressentimento, se isso não é inveja destilada em pura forma de jornalismo parcial, eu troco o nome do meu canal. Vai deixar de ser o Aizeiro e vai se chamar Tributo a Mauro César. Meu amigo, o que é isso? Que ódio que esse cara tem do Cruzeiro e do Gabriel Barbosa, pelo jeito, hein? Fala comigo, Gabi, o que você fez com o Mauro César? Fez alguma coisa, né? A gente sabe, né? A gente acompanha aí há muito tempo esse Mauro César falando sobre jogadores quando as coisas não vão de acordo com o que ele tenta prever, fazer aquela previsão, como funciona, né? Mas vamos seguir por aqui. Olha, o Gabriel voltou, o Dudu tá comendo a bola, sensacional. Olha o Diniz, que timaço, parabéns, Cruzeiro. Vamos elogiar. Isso daqui a algum tempo. Ou, se for um fracasso, a gente vai falar que foi um fracasso. Eu acho que é isso. Ficar falando sobre eles agora, sinceramente, eu acho totalmente desnecessário. Porque não tem o que falar. Falar o quê? É tudo, a gente pode especular aqui sobre o que pode acontecer. A minha opinião é parecida com a do Danilo. Não me parece um time montado com o intuito de montar um time de futebol, e sim jogadores midiáticos. Teve uma frase do Alexandre Matos ao microfone, falando para todo o estádio que o maior ídolo do Cruzeiro é o dono. Eu pensava que era o Tostão, Dirceu Lopes, né, Raul, Nelinho, Alex e outros grandes jogadores que o Cruzeiro teve ao longo da sua história. Mas não, é o dono do clube que é o grande ídolo, segundo Alexandre Matos. Ai, meu amigo Mauro César, eu acho que você, como jornalista que há muito tempo atua, né, dentre as grandes mídias, devia, no mínimo, saber interpretar o que é falado, ou o que é deixado de falar. Mas eu sei, né? Você não vai querer interpretar, porque o que gera mídia, o que gera o seu engajamento, o que você quer é isso. Você quer que seja interpretado que o que o Alexandre Matos falou sobre o Pedrinho é que ele é maior do que Tostão, maior do que Dirceu, maior do que Alex, maior do que Fábio. Mas enfim, o torcedor do Cruzeiro, pelo menos que eu conheço, graças a Deus, entenderam o que o Alexandre Matos quis dizer naquele momento, tá? E não é essas afirmações vazias e rasas e fora de contexto e sem qualquer interpretação que vai fazer com que o torcedor do Cruzeiro hoje deixe de admirar o Pedrinho pelo que está fazendo, tá bom? O Pedrinho, o que o Alexandre Matos quis dizer é que de tudo que ocorreu aí nos últimos anos do Cruzeiro, o Pedrinho sim é o grande ídolo que está surgindo. O Pedrinho vem para fazer com que apareçam até novos ídolos e não só esses que você citou e que eu citei aqui também.
gente não está falando sobre... Quando a gente fala do Pedrinho como um grande ídolo, nós não estamos falando do futebol. Futebol é uma coisa, forma de se administrar o time é outra. A gente está falando do Pedrinho ídolo como gestor. Tá bom, Mauro? Então, dá uma seguradinha no seu ódio aí. Meu Deus do céu, 2025 começa e você não consegue ter paz no coração. Esse ano, quero paz no meu coração. Mauro César, me ajuda aí, meu amigo. Menos raiva, mais amor. Aquela declaração foi, assim, para gerar vergonha alheia, né? Mas, enfim, tem muita gente que está gostando. É um filme que se repete, a gente está careca de ver isso. Já vimos isso tantas vezes, né? As torcidas que se iludem com esses pacotes. E acho curioso, porque há 10 anos o Alexandre Matos participou do início da reestruturação do Palmeiras e contratou o mesmo Dudu. Mas era o Dudu, obviamente, 10 anos mais jovem, que tinha se saído bem no Grêmio, pertencia lá ao Dinamo de Kiev, né? Ele vai lá e contrata numa disputa, digamos assim, com 2 rivais que tinham interesse no jogador, São Paulo e o Corinthians, e o Dudu é o jogador que simboliza uma mudança de patamar no Palmeiras, que tem início em 2015, com um time que ganhou a Copa do Brasil, mas não era um bom time, um time bem errático lá com o Marcelo Oliveira de técnico, mas a partir de 16 ele ganha um brasileiro, e aí segue, vai crescendo, depois ganha Libertadores, e ganha mais brasileiros, e aí o Palmeiras desses tempos recentes. Tudo começa ali com o Alexandre Matos, que fez contratações ruins e outras boas. O Everton foi ele, Rafael Veiga foi ele, por exemplo, né? Se quiser, Rafael também foi ele. Vários que foram titulares e ganharam títulos foram trazidos por ele para o Palmeiras. Mas outros não deram certo, como o Borja, por exemplo, que foi um jogador que não funcionou, né? Já saiu há muito tempo. Mas dessa vez, tirando o Valentim Gomes, não me parece ser um perfil assim, de construção de time minimamente parecido com o que foi daquele Palmeiras, a partir daquele ano de 2015. É contratação midiática. Vai ter holofote, vamos trazer. Mas a realidade é essa. Dudu, Cássio, coloca o Cássio nessa também. Dudu, Cássio e Gabriel eram jogadores que foram ídolos dos 3 clubes, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, mas os 3, por razões diferentes, não tinham interesse em continuar com esses jogadores. E o Nem Fagner o Corinthians também, né? E o Fagner mais um quarto. E o Fagner tem uma bizarrice corintiana, que paga metade do salário. Né, pro E jogador. renovou no meio do ano. Tá Esse ano agora, de 24, por 2 anos. E o Corinthians paga metade. Ai, tá bom, gente, vamos lá. Ainda tem mais 1 minuto de vídeo, mas eu não aguento mais ver esses caras falando, mano. Ai, seguinte. Deu pra perceber aí, né? Espero que esse vídeo aqui traga um pouco da percepção que eu tenho sobre o que acontece com a mídia, em relação ao Cruzeiro, obviamente. Queria deixar um destaque também para a manchete, né? Para essa manchete que tá embaixo aqui, ó. Essa manchete aqui, ó. Gabigol chegou ao Cruzeiro com provocações. Gabigol chegou ao Cruzeiro com provocações. Vai vingar? O Gabriel falou uma coisa que pode se colocar como provocativo. O que é verdade. Não é nem provocação. Só o atleticano mesmo que acha que não. Que ele chegou no maior de Minas, Cruzeiro é o maior de Minas. Os únicos que não acham isso são os atleticanos. E, enfim, essa foi a única provocação que teve. Mas a manchete é que o Gabigol chegou com provocações. Por quê? Porque eu já disse aqui, isso gera engajamento, isso dá ibope, é isso que eles querem. A conclusão que eu quero que vocês tenham com esse vídeo é a seguinte. A mídia do eixo Rio-São Paulo, principalmente agora de São Paulo, né? Ela está extremamente incomodada com a nova reformulação do Cruzeiro, com essa reformulação do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro incomoda. A gente está vendo isso. Não tem uma página de mídia deles sequer que falam sobre... que falam bem sobre as contratações do Cruzeiro, que falam com tom de esperança, com tom de o que a gente tem hoje. Porque o que nós torcedores temos hoje não é certeza de nada. A gente sabe disso, que os caras têm que entrar em campo. A certeza vem a partir do momento que a bola tá rolando, tem os 11 jogadores em campo, Dudu defina o jogo, que o Gabriel Barbosa defina o jogo, que o Bolacê que chegou entre e faça gol, que a dupla de zaga que tá vindo aí, que pra mim vai ser uma das melhores do Brasil, decidam campeonatos. A gente sabe que isso vai acontecer dentro das 4 linhas. O oba-oba de agora, eu já falei no início do vídeo, é por conta da reestruturação e faz tempo que a torcida do Cruzeiro não passa por isso. Não tem grandes nomes, não tem grandes jogadores aqui. O oba-oba é por isso.
E o seguinte, eu não vou ficar debatendo sobre o que eles falam, deixa de falar não. A questão é que a gente incomoda para um caramba. E se eles estão incomodados, eu vou ser bem sincero com você, tá? Eu tô feliz. É bom que vocês falem sobre o Cruzeiro mesmo. O que dá é bom pra vocês agora é falar sobre o Cruzeiro. Mauro César falou várias vezes, não sei porque a gente tá falando sobre isso. Mas ficou 7 minutos falando sobre isso. É, né, Mauro? É difícil, deve ser muito difícil ficar engolindo sapos e falar coisas contra. Enfim, esse foi o primeiro vídeo do Aizeiro em 2025. Espero que você tenha gostado, tenha curtido. A gente chega nessa temporada de 2025 aí pra tentar trazer mais novidades. Você que ficou aqui até agora já sabe, né? Tem que curtir, tem que comentar pra dar aquela moral e aumentar o engajamento da gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva também. Acesse, aperte o sininho lá pra receber as notificações. Não deixe de seguir também o Aizeiro em todas as redes sociais, Instagram, Kawaii, TikTok. E pra finalizar, eu repito, se o eixo está triste ou com raiva, eu estou extremamente feliz. Tamo junto e vamos, meu cabuloso! E é o cabuloso, caralho!